Bom, então, o número, esta edição especial, Brasil Ups and Downs in Global Environmental Governance, tem como uma série de perguntas fundamentais que estão relacionadas a como a participação, qual é a política externa do Brasil em diversas questões ambientais. É claro que nessas questões se destaca a mudança climática. Como sempre em todas as questões ambientais, a proporção de estudos sobre mudança climática é sempre superior aos 50% e às vezes chega a ser 80% em qualquer evento acadêmico que se coloque e demais, digamos, né? Porque obviamente a mudança climática tem um status, como problema global assim muito superior a todos os outros problemas ambientais. Mas neste número nós temos vários artigos sobre a questão climática, e nós temos artigos sobre outras questões, como a Comissão do Atlântico sobre o atum, a pesca de atum, digamos, tá certo? Um artigo muito original, nós temos um artigo sobre porque também vou parar um pouquinho porque tudo está mudança climática. Qual é o outro que não tem nada de mudança? A cooperação internacional. Então, um artigo sobre cooperação internacional, Brasil na cooperação internacional ambiental, digamos, que pega várias áreas de cooperação, digamos, embora, claro que tem sempre também da mudança climática, e um artigo sobre sobre a implementação de uma norma internacional, particularmente da OIT, que obriga aos países a consultar as populações indígenas no caso de projetos ou mudanças de status das suas áreas, digamos, definidas como áreas, como territórios indígenas, digamos, tá? Então, bom, outros artigos que sim, então, tem como central a mudança climática, são um artigo sobre questão da o papel do Brasil nas emissões derivadas da aviação civil, digamos, tá? E neste artigo se mostra como o Brasil esteve aliado com o resto do mundo contra a União Europeia. Essa foi a clivagem. A União Europeia foi a única entidade internacional que propunha realmente taxar as emissões de carbono derivadas da aviação internacional, e todo o resto do mundo se opôs e o Brasil estava nessa coalizão, digamos, tá? Tem um artigo sobre a cidade de São Paulo, a política climática da cidade de São Paulo, digamos, né? Que tem foi a primeira cidade brasileira que surgiu com uma política de mudança, inclusive uma lei de mudança climática anterior à lei nacional de mudança climática e à lei do Estado de São Paulo de mudança climática. Ou seja, nasce como uma vanguarda, mas isso depois se estagna e declina, digamos, tá certo? Depois nós temos um artigo sobre o que seriam as redes de governança dentro do Brasil com relação à Antártida e à biodiversidade para além dos mares territoriais, digamos, tá? Em áreas que não sujeitas a princípio de soberania nacional. Que é um trabalho bastante original também, utilizando todo o conceito de Policy Network, aplicando para o Brasil, digamos, tá? Depois, acho que, a ver qual me está faltando. Tem um outro artigo que aborda a política urbana ambiental em cidades
que não são as grandes áreas metropolitanas ou áreas, cidades importantes do país. Então vai trabalhar na Amazônia, mas especificamente com estudo de caso sobre Acre. Também um estudo assim bastante original, tá? Bom, então, eu vou falar um pouco mais agora e depois você vai editando tudo, porque o ponto é que agora falei de todos os artigos, mas preciso falar assim. Sim. Então, as perguntas fundamentais da edição são, é decir, qual é a política externa brasileira em diversas áreas ambientais, tá certo? Então, cada área que se estuda nos artigos, qual é a política externa? Como ela evoluiu no século XXI, basicamente, ou nos últimos 10 anos, tá? Qual é a relação entre a política externa ambiental de cada área e a política doméstica? Isto é, por exemplo, o posicionamento do Brasil nas reuniões multilaterais, nas convenções, se isso se corresponde com políticas domésticas efetivas ou não. Digamos, então, essa é uma outra pergunta de pesquisa fundamental. Outra pergunta de pesquisa fundamental diz respeito a algo que é uma questão mal compreendida, muito falada e mal compreendida no Brasil, que é a questão da liderança. Na medida em que é comum, há um senso comum que foi construído pelos governos, os diferentes governos, e em parte refletido na mídia, digamos, tá? De que Brasil é um líder ambiental. Tá? Mas a questão é realmente muito mais complexa. É dizer, e na verdade, quando nós vemos em qualquer questão ambiental, nós temos que ver, qual é o poder de Brasil em essa questão ambiental. Ou seja, por exemplo, na mudança climática, qual é a proporção de emissões do Brasil no total mundial. Então, é um poder climático se tem muitas emissões, tá certo? Então, depois o segundo é o grau de compromisso, ou seja, o que está fazendo. O Brasil está contribuindo para resolver o problema ou não, digamos, tá? E aqui é efetivamente fazendo. Por último, e aí vem a questão específica da liderança, que a questão específica da liderança é se o país consegue ser o agregador de coalições construtivas, o agregador de coalições que permitem que haja um avanço de ação coletiva do sistema internacional para resolver o problema, digamos, tá certo? Na verdade, então, a maioria dos artigos vão mostrar que essa pretensa liderança brasileira é um mito, digamos, não é uma realidade, digamos. Isso fica claro na questão da mudança climática. Então, acho que por aí vai ter que começar pelo primeiro. Essa última parte tem que, porque aí tem um monte, digamos, né? Mas você edita totalmente à vontade.